Imagine esta cena: uma selva densa, úmida, onde o ar é tão pesado que parece respirar junto com você. De repente, um som metálico rompe o silêncio, uma rajada de fogo que faz o chão tremer. É o rugido do M60, a arma que se tornaria uma lenda durante a Guerra do Vietnã. Mas por trás daquelas imagens icônicas de soldados posando com cintos de munição cruzados e a metralhadora pendurada no ombro como um troféu, havia uma realidade muito mais sombria. Porque o M60 não foi apenas um símbolo de poder, também foi uma condenação. Aqueles que tiveram de carregá-lo em combate o odiavam tanto quanto era temido por seus inimigos. Muitos deles nunca voltaram. Sua história começou muito antes do Vietnã. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos ficaram impressionados ao enfrentar as armas alemãs. A Alemanha havia criado algo completamente novo: o conceito de metralhadora de uso geral. Um único modelo capaz de se adaptar a diferentes funções, sem precisar projetar uma arma diferente para cada situação. Essa ideia mudou a guerra moderna. Quando o conflito terminou, os engenheiros norte-americanos estudaram cuidadosamente duas armas alemãs que se destacavam entre todas: a MG-42 e a FG-42. A primeira, famosa por sua cadência de tiro quase sobre-humana, sua confiabilidade e seu sistema de troca rápida de cano. A segunda, mais leve e ergonômica, projetada para as tropas paraquedistas. Os americanos queriam combinar o melhor das duas: a potência sustentada da MG-42 com a praticidade compacta da FG-42. Assim nasceu o projeto que daria origem ao M60. Eles pegaram o sistema de alimentação da MG-42, fundiram com a estrutura geral da FG-42, adicionaram detalhes típicos do design americano e adaptaram tudo para o novo cartucho padrão da OTAN, o calibre 7,62 mm. O resultado permitia ser a arma definitiva, uma metralhadora moderna, versátil, destinada a substituir as antigas Browning M1919. Mas uma coisa é o papel, e outra muito diferente é a selva do Vietnã. O M60 disparava a partir do ferrolho aberto. Tinha um bipé dobrável fixado diretamente ao cano e podia ser montado em tripés, veículos, helicópteros ou embarcações. Seu ritmo de tiro era de cerca de 600 disparos por minuto, metade do da MG-42, mas isso lhe dava mais controle, precisão e economia de munição. Com quase 11 quilos sem contar as balas, era uma das metralhadoras mais leves da sua categoria, em teoria. Na prática, os soldados que a carregavam no meio do barro e do calor sufocante do Sudeste Asiático a sentiam como uma âncora de aço. O artilheiro costumava levar cerca de 300 projéteis consigo, com uma fita de 100 já colocada na arma. Seu assistente e o portador de munição levavam pelo menos mais 600, embora na realidade compartilhassem até 1.800. Ninguém queria ficar sem balas, porque o M60 era o coração do poder de fogo da equipe. E na espessura da selva tropical, onde os galhos desviavam os disparos dos fuzis M16, o calibre 7,62 NATO era uma bênção. Penetrava melhor na vegetação e mantinha sua letalidade. Mas essa bênção tinha um preço alto. Ser o artilheiro do M60 no Vietnã era quase uma sentença. Era o posto amaldiçoado do pelotão. Em teoria, a arma deveria ser operada por 3 homens: o atirador, seu assistente e o portador de munição. Mas a guerra na selva não respeitava manuais. As emboscadas, os ataques surpresa e os combates a curta distância tornavam impossível seguir regras. Na prática, o M60 se transformava em uma arma de um só homem. O atirador carregava o peso, o calor e a responsabilidade. O resto apenas ajudava com as fitas de munição. No início, os soldados usavam as balas cruzadas sobre o peito como bandoleiros. Parecia impressionante, mas era uma armadilha. As fitas dobravam, sujavam-se de terra ou se enroscavam nos galhos, provocando travamentos justamente quando a sobrevivência dependia de continuar disparando. Os veteranos aprenderam rápido. Usavam bolsas de minas Claymore ou mochilas de rádio antigas para improvisar alimentadores,
conectando uma fita contínua de mais de 1000 balas diretamente à arma. Não era regulamentar, mas funcionava. E quando sua vida dependia daquele rugido, as ordens vinham em segundo plano. O Vietnã não era um campo de batalha, era um inferno verde. Os confrontos eram caóticos, próximos, brutais. O M60 era disparado apoiado no bipé, da cintura ou até em movimento. Os operadores mais fortes conseguiam avançar atirando sem parar, mantendo pressão sobre o inimigo. Aquela metralhadora se tornava a linha que separava a vida da morte. Abria fogo para romper emboscadas, conter as forças do Viet Cong ou cobrir a retirada dos companheiros. Mas cada vez que rugia, denunciava sua posição, e isso era mortal, porque o som do M60 era como um sinal para o inimigo. Ali está o artilheiro. E os artilheiros eram os primeiros alvos. Assim como os operadores de rádio e os oficiais, os portadores do porco, como era chamado com carinho e medo, eram os mais caçados pelos franco-atiradores inimigos. Quando o M60 abria fogo, todos os olhos do Viet Cong se voltavam para ele. Sabiam que, enquanto aquela metralhadora continuasse disparando, não havia esperança de avançar. Os manuais americanos não mentiam. Alertavam que, em combate, a expectativa de vida de um artilheiro do M60 era de apenas 7 segundos desde o momento em que apertava o gatilho. 7 segundos para mudar o destino de uma batalha, ou para morrer tentando. E, em muitos casos, esses 7 segundos eram tudo o que tinham. Porque o M60, com toda a sua potência, também tinha um inimigo invisível, o seu próprio design. Assim como o fuzil M16, que nos primeiros anos causou tantas dores de cabeça às tropas, as primeiras versões do M60 carregavam defeitos sérios. Era uma arma poderosa, sim, mas também temperamental. Bastava um pouco de lama ou uma falha na manutenção para transformá-la em uma armadilha mortal. O clima do Vietnã não perdoava. Umidade constante, suor, poeira, chuva e aquela lama espessa que parecia entrar até nos sonhos. Tudo isso afetava o funcionamento da arma. Se não fosse limpa com cuidado extremo, o M60 podia emperrar, travar ou parar de disparar exatamente no pior momento. Era tão sensível à sujeira que os soldados diziam que era preciso tratá-la como uma namorada, com paciência, carinho e sem descuidar nem por um dia. Mas o pior não era a sujeira, era a estrutura. Em teoria, o M60 tinha um sistema de troca rápida de cano para manter o fogo contínuo, sem superaquecimento. Na prática, esse sistema era um desastre. O bipé e a mira dianteira estavam presos diretamente ao cano, o que significava que, a cada troca, todo o alinhamento da arma se perdia. Além disso, o cano não tinha alça nem trava para ser retirado facilmente. Trocá-lo sob fogo inimigo era um pesadelo. Os artilheiros precisavam usar luvas de amianto ou enrolar trapos em volta do metal incandescente. Muitos terminavam com as mãos queimadas, e alguns ficavam fora de combate por isso. E havia algo ainda pior. O fecho do cano podia enroscar na vegetação e liberar a peça acidentalmente. Em plena marcha, isso podia significar que o cano se soltasse, ou pior, que ficasse mal preso. Houve soldados que descobriram o problema tarde demais, exatamente ao apertar o gatilho. O apelido "o porco" não era por acaso. Era uma arma pesada, exigente, gulosa e difícil de controlar. Ninguém a queria no início, e por isso quase sempre acabava nas mãos dos mais novos, os soldados sem experiência. Carregar o M60 era um castigo que muitos recebiam sem escolha. Mas, com o tempo, aqueles que conseguiam dominá-la ganhavam o respeito de toda a unidade. O artilheiro do M60 não era apenas mais um soldado, era o coração do pelotão. Seu trabalho podia decidir se todos voltariam vivos, ou não. Mesmo assim, a arma escondia mais defeitos. Um dos mais perigosos era a falta de um regulador de gás, o que tornava impossível ajustar a cadência de tiro. Quando o sistema ficava sujo, o pistão de gás se movia mais devagar e as falhas eram inevitáveis. Alguns experimentavam o que chamavam de o inferno do M60. A arma emperrava, ejetava cartuchos pela metade ou simplesmente enlouquecia. Às vezes, o ferrolho não parava e a arma continuava, disparando sozinha,
sem que o soldado pudesse controlá-la. Era a temida Runavaigão. Nesse momento, não havia tempo para pensar. Era preciso torcer a fita, quebrá-la ou puxar a arma de lado para cortar a alimentação. Caso contrário, só restava esperar até que as balas acabassem. Cartuchos presos e estojos quebrados faziam parte da rotina. Mais de um artilheiro teve de desobstruir o cano com a haste de limpeza enquanto as balas zumbiam sobre sua cabeça. E ainda havia mais. A empunhadura do M60, feita de materiais compostos, podia rachar após muito uso. Os mecanismos internos se soltavam, e até a trava de segurança tinha sua própria armadilha. Funcionava ao contrário da do M16. Em meio ao combate, esse detalhe podia ser fatal. Muitos preferiam deixá-la desativada permanentemente, mesmo sabendo do risco. Mas, apesar de tudo, o M60 provou ser uma arma com personalidade. Pittman avançou sozinho, destruiu várias metralhadoras inimigas e conteve o ataque até esgotar todas as balas. Então pegou uma submetralhadora inimiga e continuou lutando. Graças à sua ação, muitos de seus companheiros sobreviveram. Por esse ato de coragem, Pittman recebeu a Medalha de Honra. Histórias como essa moldaram a lenda do M60. Na linha de frente, era uma arma temida e respeitada. Nas bases, motivo de reclamações constantes. Mas, em ambos os casos, ninguém ficava indiferente. Com o passar dos anos, o Exército dos Estados Unidos tentou corrigir seus defeitos com novas versões, o M63 e o M64, que incorporavam melhorias aprendidas à custa de sangue e lama no Vietnã. Eram mais leves, mais precisas e mais seguras. Mas, a essa altura, o mito já estava forjado. Durante a guerra, a imagem do artilheiro com o M60 pendurado no pescoço, o suor na testa e as fitas de balas cruzando o peito tornou-se um dos símbolos mais poderosos do conflito. Aparecia em filmes, fotografias, capas e reportagens. Era a representação perfeita do soldado americano no Vietnã. Jovem, exausto, determinado e preso em uma guerra que parecia não ter fim. Com o tempo, o M60 foi substituído por modelos mais modernos, como o M240. Mas sua silhueta continuou no imaginário coletivo. Sempre que, em um filme, alguém dispara uma arma com aquele som grave e ritmado, os veteranos ainda o reconhecem. Porque o M60 não foi apenas uma ferramenta de guerra. Foi uma extensão do medo, da coragem e do sacrifício. No fim, os homens que o carregaram lembram-se de duas coisas: o peso insuportável sobre os ombros e o eco inconfundível do seu rugido quando tudo dependia deles. Uma máquina imperfeita, mas humana à sua maneira, capaz de falhar, de exigir e de salvar vidas. O porco, o monstro, o companheiro. O M60, uma fera nascida do aço e forjada na selva.